Shalom. Nessa segunda hora nós vamos estudar um tema muito interessante. Todos nós, a dado momento de nossa vida, nós vamos nos deparar com o Jordão. Nós já estudamos aqui nas parashiotes, nas porções, a saída do povo de Israel do Egito. Quando eles adentraram o deserto, eles começaram a entrar em crise existencial. Eles começaram a questionar Moisés e dizer assim: por que não nos deixou morrer no Egito? Agora nós morreremos aqui nesse deserto. Como nós estudamos na paraxá de hoje, nós percebemos que o povo que adentrou a Canaã, a terra prometida, não foi aquele que saiu. Eles mesmos profetizaram a morte deles. Nós temos que ter cuidado com as palavras. As palavras têm poder. E o que eles disseram? Por que não nos deixastes morrer no Egito? Agora nós vamos morrer aqui. E exatamente isso aconteceu. 1.998.000 pessoas que saíram do Egito morreram no deserto. Essas pessoas não tiveram a oportunidade de passar pelo Jordão. Para entrar na terra prometida, teriam que passar pelo Jordão. E essas pessoas não tiveram a oportunidade. Por quê? Porque elas questionaram o projeto de Deus. Elas questionaram o trabalho de Moisés. Moisés sofreu muito na mão daquele povo que recebiam milagres diariamente de Deus. À noite, uma nuvem de fogo aquecia-os do frio do deserto. Durante o dia, uma nuvem encobria o sol, porque no deserto era 40 graus durante o dia e abaixo de 0 durante a noite. O maná, todos os dias, era enviado a eles sem falhar. Na sexta-feira vinha uma porção dobrada, para que no sábado eles pudessem descansar. As suas roupas não se estragaram, os seus calçados não se estragaram. Deus proporcionou a eles tudo, mesmo assim eles questionaram. E isso não é diferente de nós hoje. Hoje nós questionamos a Deus tudo, porque nós não olhamos para trás, nós não olhamos para o lado, para ver as pessoas, o que as pessoas têm passado. E Deus muitas vezes abre as portas para nós. E ao invés de nós agradecermos, o que nós fazemos? Nós reclamamos. Por que não nos deixou morrer no Egito? Tudo bem, então vamos aqui. Não é isso que vocês querem? Cuidado com aquilo que você pede a Deus, porque Ele pode atender. E agora, uma nova geração tinha chegado. Eles não tinham conhecido os milagres, as 10 pragas, o livramento, a abertura do Mar Vermelho. Eles não tinham passado por aquilo. Para alguns era uma lenda, talvez, porque eles não tinham passado por aquilo. Apenas 2 que estavam vivos, que eram Josué e Caleb. Eu ouvi dizer, me falaram, né? Alguém falou, foram 40 anos. Aqueles que nasceram no deserto, os mais velhos tinham o quê? 40 anos. Eles nem sabiam o que era uma escravidão. Eles nem sabiam o que era plantar para colher, porque Deus dava tudo a eles.
E agora Moisés morreu. Em Josué, no capítulo 1, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Você percebe na leitura? Parece que não, mas tem uma importância. Preste atenção. Disse o Senhor a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Deus deu SIC e RG para Josué. Ele tinha família, ele tinha lastro. Quando Deus escolhe uma pessoa, Ele sabe o que Ele está fazendo. Muitas vezes Deus te escolheu, mas você vira as costas por não entender o seu chamado. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Até aí tudo bem. O plano era esse, desde a saída do Egito. Era entrar na terra prometida. Mas já se passaram quantos anos? 40. E agora vem a ordem. Passa o Jordão. Nesta época, não vou nem entrar em detalhes para não ir muito longe, demorar muito. O Jordão estava transbordando. Quem morava em Jericó sabia que ninguém conseguiria passar naquela época pelo Jordão. Hoje o Jordão é um pequeno rio, mas naquela época era um rio caudaloso. E ele transbordava dos dois lados, das duas margens. E veio uma ordem para Josué: passa o Jordão. E Josué transmite essa mensagem. Qual será que foi a primeira pergunta que fizeram a Josué? Vocês imaginam? Que pergunta fizeram a Josué? Nós temos uma ordem. Passa o Jordão. Eu imagino que os chefes tribais tenham dito: mas Josué, espera aí. Não se esqueçam que esses chefes tribais nasceram no deserto. Eles não viram os milagres de Deus. Eles não viram o mar vermelho se abrir. Moisés morreu. Agora você, Josué, nos ordena que nós peguemos nossas famílias, mulheres, filhos, crianças, animais, e nos embrenhemos nesse rio. Vamos morrer afogados. Nós não temos sequer uma canoa. Para atravessar, nós precisaríamos de muitas balsas. Imagina 2 milhões de pessoas. Quantas balsas precisaria? E os animais? Compreende? Isso acontece com a gente. De repente Deus diz: vai em frente. E nós nos deparamos com o Jordão. E nós não temos sequer uma canoa. Deus quer que você vá em frente. Mas Josué, ao receber esta ordem, ele não questionou a Deus, porque ele conhecia a Deus. E quando você conhece a Deus, você não questiona. Muitas vezes as nossas doutrinas, os nossos ensinos que nós temos, não vieram da palavra de Deus, mas vieram de falsos líderes religiosos, de falsos pastores, de falsos mestres, de falsos caminhos. E nós nos apegamos às mentiras e não nos apegamos à palavra. No versículo 6, versículo 5, melhor. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo e não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Que privilégio, que nem Moisés teve, foi dado a quem? A Josué. E por quê? Você sabe por que foi dado esse privilégio a ele?
Eu vou dizer para vocês. Quem estava nos momentos mais difíceis da vida de Moisés com ele? Quem ficou ao pé do monte quando Josué foi receber as tábuas, quando Moisés foi receber as tábuas da lei? Josué era o braço direito de Moisés. Todo o povo estava contra Moisés, mas Josué estava ao lado de Moisés. Nós temos que pensar nisso. De que lado nós estamos? Do lado do povo ou do lado do servo de Deus? Muitas vezes nós estamos do lado das trevas e achando que nós estamos em plena luz. Nós temos que abrir os olhos para isso. Os nossos olhos espirituais. Que caminho que eu estou andando? Qual a consistência desta minha ideologia, desse meu pensamento, desta minha ideia? Será que há fundamento nesta ideia? Será que há algum propósito? Eu vou chegar a algum lugar com isso? Eu sempre questiono, aqui em casa, eu sempre falo para a Raquel. Foi difícil, nesses 5 anos que nós estamos juntos, foi difícil eu conseguir fazer ela entender. Porque eu dizia para ela, se você acha que a pessoa levantar a mão, eu aceitei Jesus, isso não quer dizer nada. Isso não é aceitação, é reconhecimento. Reconhecimento, eu reconheço que Jesus existe. Eu reconheço que o diabo existe. Tudo isso eu reconheço. Aceitar é andar como ele andou. É praticar como ele praticou. E o que adianta? Eu digo que eu aceitei Jesus como meu Salvador, só que eu vou na contramão do que ele ensinou. Ele diz, não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Eu vim para cumprir. Enquanto o céu e a terra não passar, vocês não tirem nem um i nem um j, até que tudo se cumpra. Ele diz isso. Os religiosos hoje fazem o quê? Tiram mandamentos inteiros. Não é isso? Então ele não aceitou Jesus, porque se ele não concorda com aquilo. Ele apenas reconheceu Jesus, que é diferente, são coisas diferentes. Josué, que é o mesmo nome de Jesus, vocês sabiam disso? Josué, Jesus é o mesmo nome, que é Yehoshua. Yeshua é a parte, é o Yehoshua do diminutivo. É o mesmo nome. E a função foi a mesma. Josué iria levar o povo do deserto para Canaã. Yeshua nos vai nos tirar do deserto desse mundo para Canaã. É a mesma missão, o mesmo propósito. E no versículo 6, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuide em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedidos por onde quer que andares. Vamos fazer uma alusão aqui. Tem 2 Josué. Um que diz o seguinte, eu estou na graça, eu não preciso guardar a lei. Não há necessidade alguma. Mas tem aqui Josué que diz, não, Deus mandou que obedeça toda a lei que foi dada a quem? A Moisés. Quem você seguiria? Aquele que iria levar você para morrer afogado no Rio Jordão? Ou aquele que atravessaria seco o Rio Jordão? É uma questão de escolha. Hoje as pessoas usam uma palavra mal interpretada chamada graça para justificar os pecados e as transgressões. A palavra graça, aquela tradução que eles dão, o dom imerecido, aquilo é invenção, não existe aquilo. A graça é você, sendo um pecador, um transgressor, Deus te dá a oportunidade de tornar-se um homem justo na presença dele. E para tornar-se um homem justo, você tem que cumprir os seus princípios. Só que Deus diz para ele, esforça-te, para nós alcançarmos graça aos olhos de Deus, eu tenho que fazer o quê? Me esforçar. Tenho que ter o quê? Bom ânimo. O que mais? Tenho que ser o quê? Corajoso. E tenho que ter cuidado para fazer tudo direito.
Essas 4 condições são as que vão dar o resultado final, que é esforçar, bom ânimo, né? Ser corajoso e cuidar para fazer direito. Se nós queremos atravessar o Jordão para adentrar a terra prometida, esses 4 princípios são fundamentais. Mas hoje nós não queremos nos esforçar, né? Vivemos na geração fast food. E essa geração fast food, o que ela faz? Essa geração fast food quer tudo rápido, né? Se eu tiver que ler mais que uma página, estou desistindo. E milhares, milhões vão perecer no deserto como os israelitas pereceram. Por quê? Porque não quiseram avançar. Pediram para morrer aonde? No deserto. Por que não nos deixou morrer no Egito? Vai fazer com que a gente morra aqui? E quantos irmãos estão morrendo hoje, espiritualmente? Porque a morte natural, a palavra já diz, é natural. Todos nós aqui, provavelmente, iremos passar por ela. É comum, é natural. Agora, a morte espiritual não é. A morte espiritual causa na gente uma coisa tremenda. Vocês conheceram já uma pessoa que morreu espiritualmente? A pessoa era fervorosa, na fé que ele tinha, não importa. Nós estamos aqui para jogar fé. E de repente ele desistiu de tudo. A pessoa se acaba. Torna uma pessoa amarga. Torna-se amarga, triste, depressiva, angustiada. É um vivo morto. Quando a pessoa morre espiritualmente. E quando é que a gente morre espiritualmente? Quando nós relaxamos. Quando nós não buscamos a Deus. Quando queremos que Deus se enquadre a nós. Se encaixe em nós. Nós temos passado, irmãos, momentos que não precisaríamos ter passado na nossa vida, por causa da nossa teimosia, da nossa arrogância. Nós esquecemos que quem usa os homens de Deus, quando são assim, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que inspira, é Ele que nos dá as palavras, é Ele que nos manda uma mensagem para nos alertar, para que a nossa vida possa ser mais feliz. Talvez você olhe para trás e fale, poxa vida, como seria diferente se eu tivesse conhecido esse Deus antes? Teria sofrido menos, teria passado menos dificuldade, não é? Tem um texto bíblico que muitas vezes eu dou risada, e as pessoas ficam com raiva de mim, porque elas não entendem esse texto. Elevo meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? Do Senhor. Em lugar algum está mandando dizer que o Senhor está no monte. O que você tem que subir ao monte para falar com o Senhor? O que Jesus, que Yeshua ordenou quando você quisesse falar com o Senhor? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, pede em segredo no teu quarto, em segredo ele te responde. E hoje eu vejo pessoas assim, vai no monte e vê até graveto pegando fogo. E acha, oh meu Deus, que maravilha! Como se fosse diferente. Nós estamos no monte. Cotia é um monte. Só que as pessoas não entendem as escrituras sagradas. Entendeu? E a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E conhecimento da palavra de Deus. Então nós sofremos muito, irmãos. Porque nós somos muito levados a crer em qualquer coisa. A questões sem fundamento. Por isso que muitas vezes as pessoas me pedem alguma coisa, por exemplo, eu oriento que os jovens que estão aqui assistam os vídeos do professor Adalto Lourenço. Ele fala sobre criacionismo científico, criacionismo religioso. Ele fala sobre vários temas que é bom nós entendermos. Hoje, eu estava assistindo um vídeo dele hoje, e ele mostrando evidências
sobre a criação divina e sobre a teoria da evolução. A palavra já é clara, criação divina e teoria. Teoria é uma ideia. Então ele dá detalhes que eu não consigo nem assimilar, porque ele é um cientista, ele é um conhecedor. Então ele dá respostas que nós não temos. Por exemplo, eu até falei isso com vocês, na questão da arca de Noé. Os ateus dizem, uma girafa não cabia lá. Uma girafa não cabe dentro da arca. Aonde ele arrumou carne para dar para os felinos? Começam a surgir as dúvidas. Você imaginou colocar leão, tigre, onça, guepardo, onça parda, jaguatirica? Onde arrumar tanta carne para dar para aqueles bichos? Já parou para pensar? Era complicado. A girafa, enorme. O elefante, então, colocar um casal de elefante ali. Então nós começamos a olhar essas coisas. Então essa história de arca é papo furado, isso é mentira. Porque a Bíblia dá as dimensões, dá o tamanho. Talvez de comprimento até desce, mas na altura não. Aí vem a explicação. Se você fosse Noé, Deus desse esta ordem, como é que você ia resolver esse problema, essa equação? Quem sabe cala a boca, não fala nada. Depois você edita essa parte do cala a boca. Como é que você resolveria essa situação? Hã? Você já te contei, você não pode falar. Levava filhote, é óbvio. Pegava um casal de girafinha. Pegava filhote de... Hã? Calma lá. Pegava leãozinho. Só que tem um detalhe. Existem os animais matrizes, sabiam? Existe um cavalo chamado, que é matriz, que ele deu todas as raças, inclusive a zebra. Existe uma matriz felinos que deu todas as raças. E o que eles tinham em abundância lá na arca? Leite. Os animais impuros eram um casal. Os animais puros eram 7 casais. Então eles tinham muito leite. Capim é fácil você colocar. Quando você olha a arca, a metade da arca ficava embaixo d'água. Foi achado várias âncoras, que na verdade eram pedras gigantescas, que eram colocadas em vários lugares da arca para ela não... Então ela ficava assim. Aonde tinha água e era quente, os animais, quando você está num lugar quentinho, o que acontece com você? Você dorme. Então eles acabavam dormindo mais do que outra coisa. Então dar leite é muito mais fácil que dar carne para leão. Compreende? Então tem uma resposta científica para todas as questões. Mas nesse caso teria que ser adulto, né? Hã? Nesse caso teria que ser adulto. As vacas eram adultas. Mas uma vaca cabe dentro da arca, não cabia uma girafa. Não cabia um elefante, mas as vacas eram adultas e eram o quê? Tinham 7 casais. E outras espécies que também davam leite, porque não é só a vaca que dá o leite. Eu tinha um sítio e eu tinha umas cabras importadas que davam 4, 5 litros de leite, umas cabrinhas desse tamanho. Eu também acredito. Mas cabra sério. Então o que acontece? Eu sei. Aí o que acontece, meus irmãos? Tudo tem uma resposta. Mas vamos voltar para o texto. Agora nós estamos tendo um problema. Deus manda ele se esforçar, ter coragem, ter ânimo, mas não explicou como atravessar o Jordão. Hoje, praticamente seria impossível atravessar nada. Não tem como colocar os animais. E a correnteza, a água estava lá. E outra coisa, Deus manda ele atravessar na pior época do ano. Isso que é bom você perceber. Por que Deus faz essas coisas? Deus não podia mandar na época da seca? Deus não podia mandar na época da seca? Podia. Quando Deus manda a dificuldade para você, não é porque não ama você.
é porque Ele quer mostrar a sua glória na sua vida. Quando vir a adversidade, quando vir a luta, quando vir o sofrimento, tenha certeza, Deus está velando por você. Não desampare. Ele não desampare. Quando você está passando aquele momento, sabe, que fala, agora é o fim. Agora acabou. Agora não tem mais o que fazer. É o momento que Deus vai intervir na tua vida. Já contei experiências aqui, eu teria outras experiências, mas não vamos nem entrar. Mas quando a dificuldade bater na tua porta, é o momento de Deus agir. Mas como é que você vai saber? Você tem que ter o que mesmo? Bom ânimo. Ser o quê? Corajoso. E se esforçar. Há muitos anos atrás, a maioria de vocês não vão se lembrar, existiam em São Paulo alguns magazines, era o MAP, que era famosíssimo, e tinha uma loja chamada G. Alonso. Essa loja, eles só vendiam televisões, sons, era uma loja de granfinos. E eu trabalhava numa empresa de comprador. E interessante que eram dois sócios. Um era judeu e outro árabe. O judeu era o Satanás, de ruim. O era ruim. E o árabe era um cara bacana, sabe? E esse judeu, ele gostava que eu arrumasse coisas absurdas. Se eu chegasse e falasse, eu quero comprar um púlpito. Aí eu levava isso aqui, olha. Esse púlpito custou R$300, mas eu consegui 10% de desconto. Eu falava, você está bem? Não podia ter conseguido 20? Se eu falasse 20, você podia ter tentado 30. Ele nunca estava satisfeito. E como eu já sabia, então eu já sabia manipular ele. Olha, custava 500, paguei 250, tá certo? Tá razoável. Tá. Na época, o metrô, eles forneciam lanches no metrô. E foi quando inventaram o micro-ondas. Só que a produção era limitada, porque era uma coisa que estava lançando. A G. Alonso comprou o estoque da Sanyo. E o diretor queria de qualquer jeito que eu comprasse micro-ondas para ontem. Eu fui na Sanyo e falei, olha, é 6 meses de espera. Eu cheguei e falou, se vira, eu preciso para ontem os micro-ondas. Quem eu sabia que tinha estoque? G. Alonso. O nome dele era Gilles Alonso. Ele fugiu da Segunda Guerra Mundial. Chegou aqui no Brasil com a mãe. Ele engraxava sapato para sustentar a família. E tornar-se um homem muito rico. Aí eu cheguei para ele, comecei a conversar com ele. Depois de tanto conversar, e daí eu contei para ele o que acontecia, ele deu risada. Falei, olha, o meu patrão é um judeu e um árabe, e eu sou um judeu vira-lata. Entendeu? Não tenho pedigree. Aí ele falou, gostei de você, garoto. Vou fazer uma coisa que eu não faria para ninguém. Vou te vender meu estoque. E assim aconteceu. Eu fiquei muito grato com aquele homem. Passou um tempo, ele foi sequestrado. Tomaram quase todo o dinheiro dele. Ele foi solto. Quando ele voltou para a empresa dele, ele faliu. Porque levaram uma fortuna que ele tinha. Ele faliu. E eu lembro como se fosse hoje. E eu quero que vocês guardem isso na memória. Os repórteres perguntaram para ele, e agora, seu Gilles, como é que o senhor vai lidar com a falência? Ele, com a maior tranquilidade, ele respondeu, eu estou fora da lei? Eu estou errado? Não. Foi fraudulenta a minha falência? Não. Vou administrar a falência. Deus deu, Deus levou. Só faltou ele falar, glorificado seja o nome do Senhor. O que aconteceu pouco tempo depois? O dono das Casas Bahia, o dono do Banco Cidade, o dono do Safra, o dono do Ponto Frio, fizeram uma vaquinha milionária, pagaram a dívida dele. Ele
deram uma nova loja, e ele terminou os dias dele, já bem idoso, no comércio dele. Se naquele momento que perguntaram a ele, ele blasfemasse, condenasse, chorasse, falasse, não, eu estou dentro da lei. Eu não posso ser o quê? Omisso. E a lei diz o seguinte, que uma empresa dá lucro e dá prejuízo. E uma empresa pode entrar em falência. Faz parte da lei. Então nós não podemos ser covardes ao ponto de renegarmos que se nós andarmos dentro da lei, as coisas vão acontecer. Mesmo que aparentemente não seja como nós queremos, mas é como Deus quer. E agora, Josué vai dar a ordem. Nós vamos atravessar o Jordão. Eu imagino a cara dos chefes tribais. Que absurdo. Eu duvido que Moisés falaria tal coisa. Moisés não ia. Como é que a gente vai atravessar? De que jeito? Porque Deus não tinha dado ainda a orientação. Mas Deus vai dar a orientação. Capítulo 3. Levantou-se Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes de passar. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também a vosso lugar e seguia. Haja contudo uma distância entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, porque por esse caminho nunca passastes antes. A resposta está. Qual seria o segredo da travessia? Até então eles não sabiam ainda qual seria o milagre. Era a arca da aliança. O segredo era a lei de Deus. A arca iria na frente, eles iriam 2.000 côvados para trás, vendo o caminho que a arca indicava. Percebam, novamente Deus dando uma lição para nós. Quando nós olhamos para a lei de Deus, nós não erramos o quê? O caminho. E vem alguém e diz, a lei foi abolida, não precisamos mais disso não. São esses que morreram no deserto. Esses que ficaram no deserto. E quando os sacerdotes colocaram o pé nas águas do Jordão, o que aconteceu? Esse é o primeiro milagre. Qual foi o segundo? A terra secou. Porque não teria como passar com animais com a lama. E quando chegaram no meio do Jordão, Deus deu uma ordem. Isso nós já estudamos nas Paraxá. Tem um texto desse aí que é falado nas Paraxós. Cada líder da tribo pega uma pedra. E quando atravessarem de outro lado, façam um movimento. Aquilo é um memorial para eles se lembrarem que Deus os havia tirado do deserto para a terra prometida, que eles haviam alcançado um milagre. E a mesma coisa Deus diz hoje: você tem que fazer um memorial da tua vida. Você tem que olhar o tempo que você estava no deserto e esse momento que você está atravessando o Jordão. Nós estamos nessa travessia. A mesma coisa é o batismo, a imersão. Quando nós passamos nas águas do batismo, nós deixamos o deserto, deixamos aqueles que morreram no deserto e nascemos com uma nova vida. Israel todo foi batizado no Jordão, para que eles pudessem adentrar na terra prometida purificados, renovados, nascidos de novo. Tudo aquilo tem um plano, tinha um projeto. O mar vermelho, o deserto,
o Jordão, tudo aquilo tinha um projeto, que era um novo nascimento. E nós que estamos nesta caminhada, nós vamos ter que atravessar o Jordão. Muitos, aqueles que não atravessaram, é porque morreram no meio do caminho. Mas aqueles que estão vivos, eles têm que atravessar o Jordão. Eles têm que realmente se purificar. E não pode esquecer de pegar a pedra. E que pedra é essa? Essa pedra é fundamental. Esta rocha. E que rocha é essa? É o Messias. Quando estava no deserto, Moisés bateu na pedra. E da pedra jogou água. Que água é essa? Transbordante. É o Messias, que purifica a nossa vida. Mas quando você rejeita o Messias, quando você rejeita Deus, você não consegue compreender esses mistérios. E uma linda história como esta torna-se apenas uma lenda ou um filme de Hollywood. Mas você tem que deixar o Espírito Santo começar a trabalhar na tua vida. Abrir o teu coração para que ele entre. Coração de pedra, o Espírito Santo não entra. Para finalizar, gostaria de contar uma experiência que alguns já ouviram de mim, mas vou repetir, me desculpe, mas ela veio a calhar. Leonardo da Vinci, como todo artista, ele era muito nervoso, muito estressado. E ele tinha um auxiliar. E esse auxiliar tremia na base quando chamava ele. E Leonardo terminara de fazer a última pintura dele, sua última obra de arte. E o seu assistente sabia que tinha que ter cuidado com as palavras, porque senão ia ser repreendido. E ele, temeroso, ele se achega até Leonardo e, tremendo assim, apreensivo, e Leonardo fala rispidamente: o que você achou da minha obra? O servo, tremendo, olha e, achando que era uma pegadinha de Leonardo da Vinci, pensou: se eu falar o que eu estou vendo, ele vai brigar comigo. Se eu não falar, ele vai brigar dentro. Você está me enganando? Porque ele olhou e realmente era uma pintura bonita. Era uma casa com flores, um jardim muito lindo, Jesus batendo na porta. Era uma imagem muito bacana, muito bem feita, muito bem elaborada. E agora ele está num problema sério. O que eu falo? Se eu falar que eu vi o erro, ele pode me criticar. Se eu não falar, ele vai me criticar dizendo que eu sou omisso. Então, melhor ser omisso do que ele achar que eu estou fingindo. Olha, está lindo esse quadro, realmente, as cores, a disposição, está perfeito. Só que tem um defeito. Quando ele falou que tinha um defeito, Leonardo deu um grito: como assim? É uma obra de arte. Como você fala que tem um defeito? Eu não estou vendo o defeito. Mas, Senhor, olha direito. Você está me chamando de cego? Eu não estou vendo o que eu fiz. Dá uma olhadinha na porta. Eu estou vendo uma casa, estou vendo Jesus, estou vendo árvores, flores. É lindo. Mas na porta não tem maçaneta. Leonardo responde: é claro que não. Essa porta só abre por dentro. Ele queria dizer: nosso coração só abre por dentro. E Jesus não abriu a porta. Então, por isso que não tinha maçaneta. E às vezes as pessoas não entendem porque a porta não tem maçaneta. É porque só você pode abrir. Só você pode decidir. Ninguém mais, nem o servo, nem o assistente poderia fazer nada. Somente quem estivesse dentro da casa. E aí vem a pergunta: quem está dentro do teu coração?
Quem você colocou lá? Quem você tem colocado lá? A Bíblia diz: guarda os teus olhos, guarda os teus ouvidos. O que eu tenho escutado? O que eu tenho visto? Tudo isso vai fazer com que eu seja aquilo. Então coloque o Senhor na tua vida. Ao se levantar, agradeça a Deus, porque muitas pessoas não se levantaram hoje. Eu vejo por isso nosso amigo. Ele era 10 anos mais novo que eu. Conhecia ele não tinha a metade dos problemas de saúde que eu tenho. E a senha dele chegou. Nós não sabemos como vai chegar a nossa senha. Vocês jovens, eu sou jovem. Isso não quer dizer nada. Você doente, eu sou doente, vou morrer. Isso não quer dizer nada. Porque a hora que chegar a sua senha, o que você vai dizer? Faz o seguinte, vai no meu lugar. Então hoje é o dia de nós fazermos uma decisão interna com Deus. Todas as vezes que eu pregava na igreja da Raquel, eu nunca fiz apelo, porque eu não gosto de fazer apelo. Porque eu vejo que aquelas pessoas que se levantam e vão à frente, sempre eram as mesmas. Em todos os cultos, todos se levantavam e todos iam para frente. E continuavam fazendo as mesmas coisas. Agora, o convite que eu faço a você: tenha um encontro pessoal com Deus. Faça o que foi dito a Josué. Esforce-te, tenha bom ânimo, tenha coragem. Você vai precisar passar pelo Jordão. Não tem como você não passar, porque se você não passar, você vai morrer no deserto. Se você não passar pelas águas, você vai morrer na sua transgressão. Você vai morrer no seu pecado. Se você não passar pelas águas, você não vai ver o reino de Deus. Com palavras de Yeshua, para ver o reino de Deus, você tem que passar por essas águas purificadoras. Talvez seja quase impossível para você. Talvez essas águas desse rio caudaloso possa estar te causando medo. Mas é inevitável. Você vai ter que passar por elas. Você vai ter que ir em frente. Você vai ter que tomar uma decisão. E não demore para tomar a sua decisão. Porque amanhã pode ser tarde demais. Hoje a sinagoga de Ibiúna está sem líder, está sem rocha. A semana que vem, pode ser que esteja sem um de vocês. Eu vou estar aqui se Deus quiser. Agora vocês. Tomara. Tomara que eu esteja. Então, irmãos, nós sabemos. Por isso, se o Espírito Santo hoje está tocando no teu coração, está tocando na tua alma, para um novo recomeço, para um novo nascimento, não deixe para amanhã. Chega na tua casa, entra no teu quarto, fecha a tua porta e tem uma conversa com o Senhor. Deus, até aqui eu não havia entendido nada. Até aqui eu achava que o deserto era a minha residência. Até aqui eu achava que o deserto era a minha casa. Mas agora eu descobri que existe uma terra que manda leite e mel. E eu não tenho coragem de atravessar esse Jordão. Por isso me dê força, me dê ânimo, me dê coragem, que eu tenha vontade de passar por ele. Essa é a única alternativa que nós temos em Deus. Nós temos que cuidar para que o amanhã seja muito melhor. Aquele povo estava tão acostumado no deserto, que o deserto se tornou seu lar. Talvez você está tão acostumado a viver no pecado, que o pecado virou a sua vida. Mas saiba que Deus tem algo muito melhor para você. Quão agradável é, como é bom
quando nós podemos colocar nos nossos joelhos e agradecer ao Deus bendito e não sentir remorso. É muito triste, irmãos, quando nós estamos com uma vida carregada de pecados e a gente nem coragem de orar nós temos mais. Quantas pessoas têm vergonha de Deus? Elas estão tão carregadas de transgressões, de pecados, que elas não conseguem conversar com Deus. E eu tenho uma boa notícia para você. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como carmesim, serão transformados em brancos como a pura lã. Sabe por quê? O Filho de Deus pagou a tua conta. A sua vida não tinha valor algum, mas a vida dele valia por toda a humanidade. E ele pagou a tua conta. Então é hora de você fazer uma decisão de andar com ele, aceitá-lo como Senhor da tua vida, porque ele vai fazer com que você atravesse o Jordão. Amém?